Amém. Nós queremos saudar todos os nossos ouvintes e amigos da Palavra de Deus. Uma saudosa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Para nós é motivo de tristeza. Nós entramos ainda com espírito de tristeza. O nosso prefeito Arthur Virgílio Neto, aqui em Manaus, no Amazonas, ele decretou 7 dias de luto pela morte, pelo falecimento do nosso querido e amado deputado Eduardo Campos ao cargo de presidência da República, que ocorreu na quarta-feira. Aqui ele decretou 7 dias de luto. A presidente Dilma decretou 3 dias de luto. Então, nós ainda estamos com perplexidade, né, por esse acidente tão horrível que ocorreu no Brasil, né, essa infelicidade, essa má sorte, né. A gente fica pensando, fica imaginando que algum problema ocorreu nessa aviação, nesse voo, nesse transporte, né? Algum problema ocorreu. Nada cai por acaso. Nada cai assim. O motorista, por exemplo, motorista de carro, quando acontece algum acidente em alta velocidade é porque houve uma série de infrações que ele cometeu e causou aquele acidente e morreu. Creio eu que na aviação deve ser a mesma regra, a mesma norma, mesmo critério, né? Nós não sabemos o que aconteceu com esse piloto. Ele que guiava, os passageiros estavam lá atrás, creio eu até dormindo, estão no Facebook, estavam no Twitter, estavam acessando algum site, estavam sentados lá atrás. Eram 7 passageiros, 5, né? Estavam lendo algum livro, vendo as mensagens, sei lá, não sei se eles souberam desse problema que estava ocorrendo lá na sala de pilotagem, não sei. Nós só sabemos que houve um problema e que esse problema deve ser esclarecido, porque houve um problema nesse voo. Nós queremos saber que problema que foi. A gente fica imaginando, será que o piloto desmaiou? Dormiu? Não sei. Será que ele passou mal? Não sabemos. A gente fica cogitando, calculando, né? Ou ele fez tudo certinho, ele fez como manda aí as regras, as normas, mas ele não teve sorte. O que será que tem acontecido? Algum problema aconteceu e deve ser apurado, deve ser investigado e deve ser esclarecido para o Brasil, para o mundo, as causas desse acidente. O fato é que não pode ficar do jeito que está. Nós queremos uma resposta. Nós queremos uma resposta que, pelo que nós já vimos, pelas reportagens, pelo que nós já observamos, esse acidente teve a mão de Deus, sim. A gente, não, Deus não livrou, não. Deus teve a mão de Deus, porque esse acidente, pelo que a gente já observou, já deu uma olhada nas reportagens, na Record, na Bandeirantes, na própria Globo, são as emissoras que estão cobrindo esse acidente, era para ter sido numa proporção muito maior do que a gente viu. Era para ter vidas inocentes ter morrido nesse acidente, né? Era para ter sido uma tragédia muito maior, um volume muito maior, uma proporção muito grande. Mas graças a Deus que
O da Atena, do Brasil Urgente, disse que o piloto foi um herói porque ele já sabia que ia cair, e aí ele procurou um lugar para que o avião caísse sem que não matasse nem mais ninguém, a não ser ele já sabia que ia morrer, o piloto já sabia. E aí ele procura um lugar ali, em frações de segundo, para que enfim, para que menos pessoas. Então foi horrível, horrível. Tinha uma academia ali ao redor, uma academia que o Brasil Urgente entrevistou o proprietário, 40 anos ele trabalha numa academia, tinha 50 pessoas ali fazendo suas atividades. Então, a gente vê sim a mão de Deus, Deus livrou, Deus deu um grande livramento para os velhinhos, aquele povo que estava na academia, os próprios moradores dos prédios que estavam ali. Então, era para um acidente, era para um acontecimento ser muito maior. Mas só eles mesmos que morreram. Só eles mesmos que morreram de uma forma tal qual a gente fica aí abalado emocionalmente, né? E a gente pergunta, o que foi que aconteceu com esse guia, com esse motorista? Ele desmaiou. Ele teve um infarto, ele teve um surto, ele teve uma parada cardíaca. O que foi que aconteceu com ele? A pressão dele, o coração dele estava, enfim, a saúde dele estava perfeita. Ele dormiu, porque ele perdeu o controle total né? Ele perdeu o controle. Um avião só cai, só acontece um acidente quando a pessoa perde o controle da coisa. A gente vê que é um avião desgovernado, né? Era para descer ali, não desceu, ele fez todo coisa, mas na hora que ele ele coisou, ele. Então a gente fica querendo saber o que aconteceu com o piloto. Se bem que ele ficou nervoso com alguma coisa. Enfim, alguma coisa aconteceu para ele perder o controle do avião. Ele perdeu o controle. Ele não, eles, né? Porque eram dois pilotos. Dois pilotos perderam totalmente o controle da situação para causar o acidente. Eles foram os causadores do acidente. E nós não sabemos se os 5 que estavam sentadinhos nas suas poltronas lá atrás, lendo o jornal, vendo uma entrevista, enfim, não estavam no notebook, estavam nas redes sociais, ou então estavam no telefone, enfim, alguma coisa eles estavam fazendo. Então estavam dando um cochilo. Geralmente, numa viagem dessa, a gente aproveita para dar um cochilo. Na verdade, a gente não sabe o que aconteceu e a gente fica só querendo saber, perguntando de Deus. O que aconteceu com esse piloto? Ele estava cansado. Ele postou no Face dele, na página que ele tem na internet, que ele estava cansado, ele estava fadigado, ele estava numa exaustão, ele estava sobrecarregado, o piloto. Ele estava sobrecarregado. Ele estava sobrecarregado. Então nós ainda estamos de luto ainda. Estamos esperando chegar nós vamos acompanhar o velório, o enterro, que vai ser, vamos acompanhar pela televisão. E nós estamos ainda perplexos. O que foi que aconteceu com o copiloto, para que eles causassem esse acidente e ceifou o Eduardo Campos? Algo aconteceu. Algo aconteceu para que ele derrubasse esse avião, fizesse esse avião cair.
Só que a gente não sabe o que. E a caixa preta encontraram, mas não tem nada registrado. Coisa que vai dificultar mais ainda as investigações. Pedimos a Deus que ajude esses peritos a investigar as causas do acidente. Não é verdade? Mas a única pessoa mesmo que poderá, no caso, era o piloto que morreu. Ele poderia dizer o que tinha acontecido para nós. Explodiu uma bomba, enfim. A gente tem que investigar tudo, até a teoria da conspiração, da sabotagem, a gente tem que investigar. Tudo tem que ser apurado, tudo. Se eles tinham inimigos, se isso foi um acidente mesmo, se aconteceu, ele passou mal, ele teve um infarto, a pressão dele abaixou, ele desmaiou. Enfim, ele morreu na hora ali, teve uma morte súbita antes de ele ter caído, pode ter acontecido. E aí o outro piloto, a ver ele morto lá do lado dele, ficou desesperado, enfim, não soube controlar, etc. Viu seu companheiro morrer ali numa morte súbita. Pode ter acontecido isso, por que não? Um ataque do coração. Morreu ali, o seu companheiro viu e aí perdeu o controle do voo e aí alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu com os pilotos. E aí a consequência foi que a aeronave caiu, estava cheia de gasolina, estava em alta velocidade, e aí explodiu, matando todo mundo, acontecendo tudo isso que aconteceu. Quem causou esse acidente foram os pilotos. Se já a aeronave estava impecável, estava em dia, estava nova, essa aeronave estava com não sei quantas horas de voo, se bem que ela não poderia ter. Estava tão impecável que a caixa preta não registrou as vozes dos... Então é muito estranho isso, muito sinistro, muito mistério mesmo, muito estranho que a caixa preta desse avião, que é um personagem, que é uma peça de uma grande tragédia, de uma grande catástrofe, um grande desastre no Brasil e no mundo, a caixa preta não registra os últimos momentos, os últimos segundos, as vozes do desespero dos pilotos. Isso é muito estranho, tem que ser apurado. Uma falha, um erro, por aí a gente já começa que a coisa não estava indo muito bem. E também eu vi uma reportagem nos jornais, na Record, que a aeronave não funcionou. Ele chegou se desculpando lá com o povo lá, porque a aeronave não funcionou. E o carro que ele pegou não tinha gasolina. Todo mundo rindo, todo mundo achando graça lá. E ele falou, ainda bem que foi ao contrário. Ainda bem que foi no solo. A pessoa, se fosse ao contrário, isso há 2 meses atrás, ela já tinha apresentado problema. Ela não tinha funcionado. Então, a gente fica querendo saber. Foi um conjunto de problemas que levaram que ocorresse esse acidente. A gente quer saber. Enquanto isso, a gente fica só aqui, né, pedindo a Deus que venha consolar a família, consolar também o povo de Pernambuco, né, que gostava muito dele. Eu tenho visto as entrevistas daquele povo, muito bonito, que ele abraçava o pequeno, né? Para ele não tinha rico, não tinha pobre, não tinha grande, não tinha... Para ele todo mundo era igual, ele abraçava todo mundo. E o povo humilde ali fazendo a homenagem, né? O povo... Vai ser uma celebração pública. Inclusive, o Brasil está de luto, não tem motivo nenhum para festa. Esse Criança Esperança que a Globo vai fazer hoje deveria ter sido até adiado, na minha opinião. Porque não tem clima. Foi um candidato à presidência da República. Um candidato a dirigir. Ele não foi eleito, mas a gente tem que respeitar, né?
a memória de um homem que não era um homem qualquer, era um homem que ia aí, estava em posição de honra, e poderia estar aí numa posição maior, etc, etc, etc. Era um homem de honra, era um homem de respeito, de trabalho. Ele ia dirigir os trabalhos, ele era um orientador, ele era um conselheiro, ele era enfim, ele que ia conduzir aí, se caso eleito, conduzir os trabalhos desenvolvidos e para desenvolver no Brasil e no mundo por 4 anos. Então, não tem motivo de fazer festa, de comemoração, etc, etc, etc. Nós devemos agora, junto com a família, junto com Pernambuco, o estado de Pernambuco é um estado tão sofrido, tão Pernambuco, os pernambucanos, eles migram aqui para o Amazonas. Tem muitos pernambucanos Pernambuco, que eu não conheço gente que é de Maranhão, Pernambuco, que sai do estado para vir para Manaus porque é um estado que não cresce, não se desenvolve, e ele fez um ótimo trabalho lá. Ele dirigiu aqueles trabalhos, ele aconselhou ali Sim, ele fez, nas pesquisas dizem que ele fez um bom trabalho em Pernambuco. Tanto é que ele galgou, ele ficou com o ego dele tão, eu posso fazer, se eu fiz por Pernambuco, eu posso fazer pelo Brasil, pelo mundo. Não é verdade? Então nós queremos saber, nós estamos aqui agradecidos a Deus por esse motivo, estarmos aqui gravando este vídeo, ainda em estado de choque mesmo, porque nós apoiávamos a candidatura dele, apoiávamos, né? Nós, enfim, e nós gostaríamos de pedir de Deus que venha nesse final de semana, sábado e domingo, até segunda, tantas famílias de todos que morreram, né? A gente tem que nos sensibilizar, porque poderia ser com a gente. Quando a gente faz uma viagem dessa, a gente tem que orar, tem que pedir de Deus proteção. Quando a gente sai de um estado para o outro, ou de um país para o outro, a gente sempre tem que ir numa igreja, pedir que Deus abençoe aquela viagem, pedir que Deus abençoe os pilotos, porque podemos passar mal, pedir que Deus venha nos guardar de todo mal, de todo a infelicidade, a má sorte que existe, né? Uma perda, que Deus tenha misericórdia de nós, né? Por isso que nós devemos estar sempre em oração, devemos sempre pedir de Deus que Deus venha agora consolar as famílias nesse momento, dar força, que Deus venha. A Bíblia diz que Deus é o pai do órfão e ele é marido das viúvas. É a Bíblia que diz. Então que Deus venha agora consolar, né, o coração dessa viúva. A gente fica imaginando, pensando, né, ainda mais ela que era muito apegada à família, ao marido. Ela está sofrendo demais. Ela está sofrendo muito, né? Uma morte repentina, uma morte súbita, em uma proporção terrível. Ninguém merece. Ninguém merece, tá entendendo? E só Deus mesmo e mais ninguém. Para ir de encontro com a tristeza e o luto dessa viúva, desses filhos que ele deixou, da sua família, né? Da sua mãe, do seu irmão, né? Só Deus. E a Bíblia manda nós chorarmos com o que chora. A Bíblia manda nós chorarmos com o que choram. A Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com o que se alegram. Nós hoje nós estamos
chorando, né? Chorando e dizendo, Deus, por quê? Perguntando de Deus, por quê? Por que o Senhor não livrou? Mas houve sim um grande livramento, mas nós queríamos que Deus livrasse eles, nos casos, eles todos, dessa morte. Nós queríamos, era o desejo do nosso coração, não só para eles, como para todos. Nossa oração é que Deus venha livrar, amém, livrar. Amém. Dez, vamos lá, Deuteronômio 10:18, fala de viuvez, né? Vamos meditar. Eu peço muito a Deus que Deus não me deixe viúva, porque eu vou sofrer demais, porque eu sou muito apegada ao meu... A minha vida é orar pelo meu marido. Quando ele sai, não sei se ele vai voltar. Ele saiu para um trabalho e não voltou para a sua casa. Isso é muito triste. Amém. Isso é muito triste. Em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 18 diz que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste. Então a Bíblia diz que Deus faz justiça ao órfão e à viúva. Então, que Deus venha, né? Também Salmo 68:5. Salmo 68. Salmo 68:5. Ele diz que ele é pai de órfão e juiz de viúva. É Deus no seu santo lugar. Os seus filhos, eles ficaram órfãos do seu pai carnal. 4, 5 filhos. Mas eu creio que o Pai Celestial não os abandonou. Amém. É só Deus mesmo. Agora eles precisam se apegar ao seu Pai Celestial, Deus. Porque nessas horas só Deus mesmo, mais ninguém. Só Jesus Cristo. Ainda mais que eles são tudo jovem, adolescente. Na verdade, é uma família nova. Nova. Salmo 68 diz, cântico de louvor e ação de graça a Deus como nosso Salvador. Levanta-se Deus e sejam dissipados seus inimigos. Fugirão diante dele os que o aborrecem. Como se impele a fumaça, assim os infeliz os impeles. Como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus. Mais alegre-se os justos que regozijem na presença de Deus e foguem de alegria. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Jeová. Exultai diante dele, pai de órfão e juiz de viúva. É Deus no seu lugar santo. Deus faz que o solitário viva em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Ó Deus, quando saías adiante do teu povo, quando caminhava pelo deserto, a terra abalava-se, o céu destilava perante a face de Deus, o próprio Sinai tremeu na presença de Deus, no Deus de Israel. Tu, Deus, mandaste a chuva em abundância e confortaste a tua herança quando estava cansada. Nela habitava o teu rebanho. Tu, ó Deus, proveste o pobre da tua bondade. O Senhor
deu a palavra, grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Reis de exército fugiram à pressa, e aquele que ficava em casa repartia os despojos. Ainda que vos deiteis entre redis, sereis como asas de uma pomba coberta de prata, com as suas penas de ouro amarelo. Quando o Onipotente ali espalhou os reis, foi como quando caiu a neve em Zalmon. O monte de Deus é como o monte Bazã, monte elevado como o monte Bazã. Porque saltais aos montes elevados? Este é o monte que Deus desejou para a sua habitação. O Senhor habitará nele eternamente. Os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como um sinal no lugar santo. Tu subiste ao alto, levaste cativo ao cativeiro. Recebeste dons para os homens, até para os rebeldes, para que o seu Deus habitasse entre eles. Bendito seja o Senhor que dá de dia em dia, nos acumula de benefício. Deus que é a nossa salvação. Nosso Deus é o Deus da salvação, Jeová é o Senhor, pertence às saídas para escapar da morte. Mas Deus ferirá gravemente a cabeça de seus inimigos, o crânio cabeludo dos que andam em suas culpas. Disse o Senhor, eu os farei voltar de Bazã, farei voltar o meu povo dos profundezas do mar, para que o teu pé mergulhe no sangue dos teus inimigos e nele mergulhe até a língua dos teus cães. Ó Deus, eles têm visto os teus caminhos, os caminhos do meu Deus, meu Rei, no santuário. Amém. Esse Salmo 68 é um salmo maravilhoso. Os cantores iam adiante, os tocadores de instrumentos atrás, entre as donzelas tocando a dulce. Celebrai a Deus nas congregações, o Senhor desde a fonte de Israel. Ali está o pequeno Benjamim, que domina sobre ele os príncipes de Judá com seu ajumento. Os príncipes de Zebulon, os príncipes de Naftali. O teu Deus ordenou a tua força. Confirma o Deus que já realizaste por nós. Por amor do teu templo em Jerusalém, os reis te estarão presentes. Repreende as feras dos canaviais e a multidão dos touros com os novilhos dos povos, pisando com os pés as suas peças de prata. Dissipa os povos que desejam a guerra. Embaixadores reais virão do Egito a Etiópia. Cedo estenderá para Deus as suas mãos. Reinos da terra, cantai a Deus, cantai louvores ao Senhor, aquele que vai montado sobre os céus dos céus, desde a antiguidade. Esse que via a sua voz dá um brado veemente. Dai a Deus fortaleza, sua excelência. Está sobre Israel a sua fortaleza nas mais altas nuvens. Ó Deus, tu és tremendo desde os teus santuários. Ó Deus de Israel, que dá fortaleza e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai de órfão e juiz deles. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, hoje para toda a eternidade. Você concorde comigo dizendo o amém de Deus.